Nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Receba o servo do Senhor com as palmas para Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Glória a Deus. Quando você vai achando aí, eu quero chamar o nosso querido diácono Marcos Carvalho para subir aqui. Glória a Deus. Tu és santo, Jesus. Quando você vai procurando o texto aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, pode subir aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E eu vou decidir hoje, receber eles lá na casa deles, que eu vou buscar receber todo mundo, debaixo da mão apostólica, da cobertura espiritual. Alguns irmãos sabem da história do processo que o Marcos passou com o Leandro. O Leandro ficou 3 anos preso, e eu vi o Leandro crescer na mocidade, vi o Leandro fazer a diferença junto com o Marcos Silva, junto com o Gabriel. E ontem nós estivemos ali e nós choramos muito, por ver ele contar como o Senhor o livrara dentro dos ambientes que ele passou, dentro de Rio Bom, dentro de Rolândia, dentro de Londrina, e ele ali contando, E a gente, pelo menos de 15 dias, vai fazer um culto lá, porque a irmã ali não pode sair, porque ele está, debaixo de medida, ele está debaixo com a tornozeleira, ele não pode sair mais que 50 metros, e nós como igreja vamos até a casa do Marcos auxiliar, orar pela família, e colocar eles debaixo da nossa cobertura. Então seja abraçado pela igreja, amado pela igreja. Você nas orações, ore pela vida do Leandro, porque ele nos contou experiências, e nós vivemos 2 experiências ímpar naquela casa na tarde de ontem. A primeira, os irmãos conhecem tudo que nós passamos. Eu perdi um filho e eles ficaram 3 anos sem ver a face do filho, porque o Leandro dizia para mim ontem: eu não queria que a minha mãe entrasse aqui, porque é prazer deles humilhar a família quando vem trazer as coisas. Então pensa no que é você ter um filho e durante 3 anos você não conseguir ver o rosto da criança, ver o rosto do seu filho, Todos nós muitas vezes passamos por tantos processos. E ontem eu deparei, o Marcos ali, e engraçado que quando eu conversava com o Leandro falava para mim que o processo, que ele caiu preso no mês de abril, e por isso que diante de tanta velocidade, era o mesmo mês que eu estava vivendo o meu processo com o Gabriel de diagnóstico. Então eu conto com a igreja nas suas orações, os obreiros, as obreiras, as irmãs do ciclo de oração, para quando estiver orando, para que Deus continue trabalhando no coração do Leandro, para quando ele estiver livre na totalidade. Foi o que eu disse para ele ontem: filho, muitas vezes Deus permitiu você sair depois de 3 anos e continuar com essa tornozeleira, porque Deus quer saber como está o seu coração, E o que nós torcemos é que Deus faça uma obra linda na vida do Leandro, Os pais já testificaram da mudança que Deus já fez na vida dele, E dos grandes livramentos que ele próprio testemunhou. Então nós recebemos o Marcos, a partir dessa noite, junto com a irmã Roseli, junto com o Leandro e junto também com o Lucas, para a glória de Deus, amém? Seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Aplauda os céus pela vida dele. Aleluia. Avarentos, jactanciosos, que são orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes,
pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. Também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repóbulos quanto à vossa fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Paulo dizendo a Timóteo: o meu procedimento, o mesmo propósito, a mesma fé, a mesma longanimidade, o mesmo amor, a mesma perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Assente, desocupe as tuas mãos e aplauda os céus bem forte. Paulo começa essa carta pastoral. Carta pastoral endereçada a Timóteo, seu filho na fé. E o que me chama a atenção é que ele começa a carta pastoral alertando seu filho na fé, que estava pastoreando. E ele começa dizendo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. O tempo que nós vivemos, nós que já temos aí mais de 20 anos de caminhada cristã, alguns já têm 15, mas eu falo daqueles que têm mais de 20 anos de caminhada e que viram coisas sobrenaturais, surreais, coisas extraordinárias em Deus. E hoje, quando olha para o tempo presente, vê os dias difíceis, contempla os dias trabalhosos, porque os nossos dias se tornaram muito difíceis. Por que, apóstolo? Porque por causa dos males e por causa da corrupção. Quantos males têm sobrevindo sobre a terra? Hoje nós estávamos evangelizando e um dos panfletos dizia: existe algo pior do que a pandemia. Quantas pessoas morreram na pandemia? Quantas pessoas partiram na pandemia? E parece que o que aconteceu na pandemia, para muitos no nosso tempo hoje presente, foi apenas uma situação, porque parece que nós vemos de longe as pessoas que esqueceram de tudo que se passou na pandemia, dos medos, dos temores, de pessoas que pegaram Covid e ficaram entre a vida e a morte. Pessoas que contemplam o diagnóstico de alguém, mas não mexe mais na sua estrutura, não mexe mais no seu coração.
Pessoas que estão vendo sinais da vinda de Jesus, mas estão paralisados. Parece que nada está acontecendo. Pessoas que as lutas, as decepções, as frustrações, pedrificou o seu coração ao ponto de não haver mais uma entrega total. Então nós entendemos que no tempo que nós vivemos hoje, são tempos trabalhosos, tempo em que as pessoas estão presas à depressão. Depressão está muitas vezes ligada ao passado, coisas que aconteceram lá e que atingem pessoas hoje no presente, e elas estão presas, pessoas que estão entrelaçadas ao estresse, que representa a velocidade desse tempo presente, pessoas estressadas, pessoas que mudam o seu comportamento de uma forma e de outra, e que muitas vezes pessoas não conseguem compreender porque as pessoas estão mudando tanto de comportamento, e outras pessoas estão presas nas crises da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade fala do futuro, de coisas que ainda serão vividas, de coisas que ainda chegarão à nossa vida. E existem pessoas passando tanto pela depressão, pelo estresse ou pela ansiedade, coisas que nós há 20 anos atrás não ouvíamos falar, nem de depressão, nem de estresse e nem de crises de ansiedade, mas a velocidade em que os tempos trabalhosos estão, nós estamos detectando. E Paulo vai orientar Timóteo. Paulo é alguém que experimentou do Evangelho, e o Evangelho da cruz mudou a vida de Paulo, ao ponto que Paulo agora não é mais um judaizante. A Bíblia diz que este Paulo agora é um pregador do Evangelho, é um anunciador do Evangelho. Este Paulo agora é um implantador de igrejas, e a Bíblia diz que onde Paulo passa, milagres extraordinários acontecem e ele implanta uma igreja. E a Bíblia diz que agora ele implanta em Antioquia, em Listra, em Icônio, igrejas. A Bíblia diz que o seu filho Timóteo está na frente, está na liderança, e Paulo vai alertar ele dizendo: Timóteo, os tempos são difíceis, os tempos são trabalhosos. Paulo está dizendo: independente do tempo, eu vou estar mesmo aonde eu estiver, intercedendo para que você avance, para que você galgue, para que você rompa diante da sua localidade. E aí Paulo diz: por quê? Eu acredito que Timóteo está recebendo a carta e surge uma interrogação no coração e na alma de Timóteo. Porque virão dias trabalhosos, porque virão dias difíceis. Aí Paulo começa a narrar a carta. Paulo começa: pois os homens serão egoístas. Por que os dias serão trabalhosos? Porque os homens se tornarão egoístas. Como é o comportamento de alguém que é egoísta? É simples. Nós que somos pais, quando vamos educando os nossos filhos, existe uma fase em que os nossos filhos, tudo que eles pegam, ele diz é meu, e ele não quer compartilhar. Ele está muitas vezes na sua fase que vai passar, mas dentro dessa fase ele vive um período de egoísmo, porque tudo é dele, ele não consegue dividir, ele não consegue compartilhar, ele não consegue, como eu posso aqui expressar, compartilhar de forma muito clara com aqueles que estão à sua volta. E nós vivemos um tempo em que existem
homem na Bíblia, nós estamos falando do gênero de forma geral também de mulher. Pessoas egoístas, egocêntricas. Só que Paulo continua e ele diz: você vai encontrar nesse tempo difícil pessoa avarenta, pessoa que ama mais o dinheiro do que o ser humano, pessoa que ama mais o dinheiro do que a família, pessoa que está mais presa após prosperar ou errar. Não, o errado é prosperar e se apegar na prosperidade. Agora, Paulo está orientando Timóteo, porque Timóteo vai encontrar, além de egoístas, ele vai encontrar avarentos. A Bíblia diz que Paulo está orientando e vai dizer também: você vai encontrar jactanciosos, que são pessoas orgulhosas. Hoje, se você falar com uma pessoa, mesmo que seja por bem dela, o orgulho dela muitas vezes é tão grande que ela vai relutar, ela vai dizer: quem é essa pessoa para falar isso para mim? Quem é esse homem para falar isso para mim? Quem é esta mulher para falar isso para mim? Isto é jactância, pessoas orgulhosas. Quantas vezes você vê uma pessoa, um casamento ser destruído porque alguém é orgulhoso e não consegue pedir perdão para alguém? Quantas vezes você vê alguém sendo mandado embora porque fez algo errado na empresa ou onde trabalha e não consegue abrir mão do orgulho? E o orgulho tem feito muitas pessoas nesse tempo presente sucumbir. Por que, apóstolo? Porque são tempos trabalhosos. Preste bastante atenção nesta noite, porque talvez onde você trabalha existem homens e mulheres assim. Talvez onde você estuda tem homens e mulheres assim. Levante o cabinar a sala. E Paulo continua dizendo: você também vai encontrar pessoas arrogantes. Pessoas, na linguagem simples nossa aqui, que qualquer coisa empina o nariz, que não pode ganhar nada, ter nada, que ela se acha superior às outras pessoas. Lembra quando, e eu quero ilustrar, lembra quando você entrou no setor profissional? Porque muitas vezes quando entramos, sempre tem alguém que está começando como a gente, mas é só ele subir de posição, ele fala, você vê a mudança comportamental. E o nosso comportamento diz muito sobre quem somos nós. As nossas mudanças revelam quem somos nós. Então Paulo está dizendo: Timóteo, você vai encontrar gente arrogante. Cá para nós. Quando você pega um rico, um bilionário, eu já evangelizei muita gente que tem dinheiro. Cá para nós. Tem hora que elas são mais humildes do que quem não tem nada. Você sempre vai ver alguém com ar de arrogância, mas quando você vai olhar, praticamente ele não tem nada, por causa do orgulho que está no coração. Aí Paulo não termina, porque a lista é grande. Timóteo, você vai encontrar nesse tempo gente blasfemador, gente que se chove, blasfema, se faz sol, blasfema, se faz frio, blasfema. Se Deus cura, não, tinha que ter curado assim. Se Deus abre a porta, não, a porta tinha que ser assim, mas não está aberta. Deus dá o livramento, não, mas tinha que ser assim. Você hoje depara com pessoas que está Paulo relatando. E cá para nós, quando você anda com um blasfemador, você pode ou se tornar igual a ele, se você não sair. Porque você vai. Porque o que é afetado no nosso tempo? Nesse
tempo trabalhoso? A nossa mente. É a nossa mente que está sendo bombardeada. E quando a nossa mente é bombardeada, por que Deus não fez? Alguém esses dias me disse para mim, por que isso? Eu digo, eu não sou de ficar indagando, porque a indagação traz conflito na alma. A irmã Clarice, que sempre tem louvado os hinos da harpa, louvou esse tempo hino, se tu me ama, a Deus suplica. O salmista, quem escreveu o hino da harpa, ele está conversando com a sua própria alma. Por que se abate, ó minha alma? Porque o campo das interrogações pode te prender e te levar para um caminho de blasfêmia. Por que Deus não fez? Por que Deus não curou? Por que Deus não abriu a porta? E aí ficam os porquês. Mas Paulo não para aí. Paulo diz: você nesse tempo trabalhoso, Timóteo, vai encontrar desobediente aos pais, gente que agrada a todo mundo, mas desonra os pais, gente que consegue alegrar as pessoas lá fora, leva para comer, come junto, festa junto, mas quando fala de pai e fala de mãe, não tem honra, é desobediente. E nós estamos vendo uma geração inteira descendo à sepultura por desobedecer pai e mãe. Nós que estamos aqui e já passamos dos 25 anos de idade, ou dos 30, viemos de uma geração que só do nosso pai e nossa mãe olhar para nós já sabíamos o que eles estavam dizendo. E muitas vezes os filhos já estão com um negócio tramado no coração e os pais não sabem. Por quê? Porque são dias trabalhosos. E Paulo está dizendo, é uma geração, são dias difíceis, são dias trabalhosos, e é um tempo de gente desobediente a pai e mãe. Quantos jovens você vê morrendo? Quantos jovens você já viu descer na sepultura? Posso falar sim ou não? Aí quando chega no velório, lá na capela, algumas pessoas que não sabem quem é, muitas vezes aquela pessoa que está lá, e o que ela fez, está assim, ó, coitadinho. Mas quem está por trás, como pai e mãe, sabe o que aquele filho, aquela filha, as orientações, os conselhos, não vai por aqui, não entra por aqui, ó, estou nem aí. Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero, agora eu já tenho o meu salário. É a geração que nós encontramos, irmãos. Uma geração de tempo trabalhoso. Hoje nós lidamos com muitas pessoas hoje que são trabalhosas. Os irmãos estão aqui e têm contemplado o que entra e sai de gente da igreja e não permanece firme. Tempo difícil, tempo trabalhoso, tempo que não se cria raiz, tempo em que não se deixa ser moldado ou modelado pela palavra. Hoje, se você falar, até mesmo orientando, você corre um sério risco de perder alguém, porque ele não aceita que você fale mais.
Timóteo ia pastorear esse livro e essa classe, mas Paulo está orientando. Você vai encontrar, mas segue o meu exemplo. Aí Paulo discorda e diz assim: você vai encontrar também gente ingrata. Isso aqui é muito forte, irmão. Deus. Quantas pessoas, eu quero que você grave isso na sua psique. Nós não fazemos para ganhar nada de ninguém. Eu não acredito que alguém faz, claro, tem uma exceção, tem gente que faz porque quer receber alguma coisa, quer chegar em algum degrau, quer galgar em outro lugar, mas eu conheço gente que faz porque ama. Faz porque ama, não é porque tem dó, é porque ama. E a pior coisa para a vida de alguém que é canal para a vida de alguém é a ingratidão. Porque o ingrato, irmão, ele tem mente curta. Ele esquece do que você fez. E você pode fazer, pastor, você vai ser uma vida inteira. Ele vai esquecer. Porque isso já é da natureza dele. Quem está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que, se você dá uma caneta, ele nunca vai esquecer da caneta que você deu. Ele vai ser grato pela caneta que recebeu. Tem gente que nunca vai esquecer no dia do aniversário, quando você mandou um parabéns para você. E tem gente que você vai fazer de tudo, posso falar sim ou não? Se bobear, até se matar por alguém, e o que ele vai lhe dar em troco é ingratidão. Paulo está orientando, meu irmão. E se Paulo está falando, é porque nós vimos. Porque se Paulo está falando para Timóteo, que está aí 1000 anos atrás, 800 anos atrás, imagine no nosso tempo como é que isso está aqui. Se no tempo que Paulo está orientando Timóteo já estava desse jeito, imagine no nosso tempo. Eu falava com um amigo, um pastor, que pastoreou a igreja, nosso ministério, está afastado. Eu dizia: que saudades eu tenho de você. O que aconteceu? O que está acontecendo? Ele disse para mim: um vento muito forte passou aqui, o que ainda me dá esperança de um dia viver dias melhores, é que nós vivemos muitas experiências boas em Deus, mas eu perdi o meu casamento. O senhor não tem noção, a minha vida virou em 360 graus. E aí, irmão, quando a gente ouve isso, e olha para a nossa vida, a gente deveria ser mais crente do que somos. A pergunta é simples e ela não cala. Quanta gente que caminhou com você, que começou com você, que você nem ouve mais falar, que você nem sabe mais se está de pé. Quantas pessoas já tombaram, e não é de morte, espiritualmente. E aí Paulo não para. E ele fala: vai encontrar gente irreverente, desafeiçoado, gente implacável, gente caluniador. Porque o caluniador, irmão, nunca vai olhar no olho da gente. O caluniador sempre vai falar com você nas costas. Ele nunca vai falar na sua frente. Por quê? Porque ele sabe que de verdade o que ele está falando é mentira. Quanta gente planta mentira para destruir a vida de alguém? Quanta gente recebe pessoas que muitas vezes são implacáveis, inflexíveis, não tem empatia, não se coloca no lugar das pessoas. E aí,
Paulo discorre, dizendo: eles não têm domínio de si. Tem gente que não tem domínio de si, irmão. Você está entendendo? Ontem eu estava numa visita, e eu dizia para aquela família, eu dizia: muitas vezes o diabo entra em alguém, possui aquela pessoa vai lá, tira a vida de alguém, porque o diabo entrou, usou para tirar a vida, o diabo sai. Não é assim que a gente vê nos telejornais? Aí quando vai perguntar, a pessoa em sã consciência diz assim: eu não lembro de nada. E quando você vai ver o crime, foi um crime fora do normal. E aí eu ilustrava na visita e dizia: é assim que o diabo trabalha. Ele entra, faz o serviço e sai. E aí ele deixa a pessoa sozinha. E diante da lei dos homens, os homens terão que responder. Então, atente. Gente sem domínio de si. Tem gente que não tem domínio. Você vai pondo limite. E tem gente que vai quebrando todos os limites. Por quê? Porque não tem domínio de si próprio, irmão. Não consegue se dominar a si próprio. Vamos lá. Cruéis. A vida daqueles que já tramitaram entende o que é crueldade e o que é maldade. Como tem gente má, irmão. Como tem gente maldosa. Como tem gente cruel. Como tem gente que a crueldade é tão tamanha na vida dele que mesmo sabendo que você é uma mãe de família, um pai de família e que precisa todos os dias trabalhar para levar alimento para casa, aquela pessoa faz de tudo para arrancar você do lugar e da posição. Isso é crueldade. Quer um outro exemplo de crueldade? Que nós vivemos no nosso tempo: feminicídio. Homens porque não aceitam ser largados, espantam, batem mulheres, e quando chega ao ponto de não querer bater mais, fala: agora eu vou dar cabo na sua vida. Não tem domínio de si. São os tempos trabalhosos. A Bíblia diz que eles são inimigos do bem. Falou do bem com ele, ele fala: não, rapaz. Eu gosto de fazer o mal. E tem gente, irmão, que você vai conversar, que você vai falar de Jesus, vai falar do amor de Jesus, e você vai vendo que ele é inimigo do bem. Porque tudo que você propaga, falando ou tentando fazer o bem, ele diz: isso não é comigo não. Você vê no comportamento, você vê na fala, você vê nas atitudes, que não são pessoas que querem fazer o bem. Por que essa mensagem, apóstolo? Porque você encontra essas pessoas todos os dias, no ambiente onde você trabalha. Muitas vezes, aonde você estuda. E aí o texto descobre: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Só lembram do grande na hora que chega um problema, uma doença, uma porta fechada. Por quê? Porque enquanto tudo está bem, eu sou amigo dos prazeres da vida. Quanta gente que escolheu viver os prazeres desse mundo. Eu estava visitando alguém na sexta-feira, mais a bispa.
E alguém diz para mim assim: nós bebemos até cair. E nós não servimos para ir para alguns ambientes que a gente vai, arruma encrenca e o negócio estreita. Gente que é mais amante do prazer. Aí o que aconteceu? Porque Deus sabe quando alguém tem promessa, alguém tem um chamado, Deus sabe como nos cercar. Quando Deus ainda tem um propósito na vida de alguém, Deus sabe como nos cerca. E ela disse assim: eu estou grávida. E eu não queria um filho. Mas Deus usou um vaso, o vaso profetizou, e eu na minha rebeldia, e eu não paro de passar mal, eu não consigo mais beber. Porque Deus tem os seus caminhos, e ela disse com a boca dela: Deus me pegou. Só que para aqueles a quem Deus tem um propósito, Deus vai pegar. A orientação a nós são as pessoas do texto que nós vamos encontrar e que biblicamente, é a Bíblia, não vão mudar de comportamento. Eu vou te provar na Bíblia. Aí a Bíblia, Paulo diz: os traidores, os atrevidos, os amigos dos prazeres, tendo forma de piedade e negando entretanto o poder, foge também deles. Sabe o que Paulo está dizendo? Foge deles. Não tenha comunhão com esse povo, não misture com esse povo, foge deles. Aí Paulo diz: ainda tem uns aí que de forma sorrateira pega mulherinhas, leva para sua casa, entra para dentro da casa das mulherinhas e vive uma vida promíscua, uma vida de prostituição. E aí o texto é categórico em dizer: porque elas estão carregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Porque que hoje nós temos algumas coisas que para muita gente é assustador, por causa das paixões. As paixões fazem as pessoas fazerem coisas que eu não vou dizer que Deus duvida, porque Deus é Deus e conhece o que está no coração do homem. Mas o céu deve olhar e dizer: meu Pai, não era esse projeto, não era esse plano que eu tinha para esta vida. Aí o texto discorre dizendo que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então tem gente que você vai falar, e o conhecimento da verdade não vai entrar na vida dele. Quem está aí, diga glória a Deus. É por isso que aquele texto vai dizer para você não lançar pérola para porco. Perder tempo. Tem gente que você vai perder tempo, irmão. Tem gente que você vai comprar guerra à toa. Dizia isso os irmãos do evangelismo. Tem guerra que a gente vai comprar guerra à toa. Hoje nós usamos um campo de evangelismo, e quando nós usamos uma macumbeira da cidade, quando nós cruzamos, já enfiou para dentro de um cano, e os meninos dizem assim: isso aí tem que ser com a apóstolo. Não, vamos lá. Quando nós chegamos para abordar, eu abordei o senhor e a macumbeira. Quando ela entrou na casa, ela disse para as crianças assim: não vai nem lá atender. Só que criança é criança, irmão. Sabe as crianças? Você está entendendo? Que muitas vezes nós vemos pessoas que o entendimento não vai se abrir, a verdade não vai entrar. Aí tem algumas pessoas que dizem assim: não, quando ele amadurecer, você vai ver. 40 anos amadureceu, 30 anos amadurecer quando? Porque a verdade não entra, irmão. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a
verdade entra, ela não se perde. Termina, esse relógio está crente, não, sangue e fogo.